BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 1º de setembro de 2023. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques do mercado financeiro. Ibovespa animado nessa sexta-feira, Ibovespa animado nesse comecinho de mês. Parece que agosto foi embora e o bom humor voltou ao mercado financeiro. Brincadeiras à parte, a gente viu Ibovespa caindo 5,09% ao longo de todo o mês de agosto, todas aquelas questões envolvendo saída de recursos estrangeiros, ainda um cenário global um tanto quanto desafiador, todo esse cenário provocando quedas sucessivas no Ibovespa, sem contar na expectativa de um risco fiscal entrando no radar dos investidores, que acabou também trazendo uma certa cautela, uma certa aversão ao risco dos investidores, que trouxe mais e mais quedas para o Ibovespa. Hoje o assunto é diferente, novo mês, novos ares, novas altas no Ibovespa, 1,6% nesse momento, 117.594 pontos, num dia em que tivemos notícias no Brasil e no exterior. Principal notícia lá fora, o payroll trazendo criação de 187 mil vagas de trabalho lá nos Estados Unidos, mais ou menos ali um pouco acima do que era esperado, os salários mais ou menos em linha com o que era esperado, a gente falando sobre taxa de desemprego um pouco acima ali do que foi registrado na leitura anterior, e claro, né, movimentando expectativas. Mas, né, toda a movimentação do mercado foi a coroação, se a gente pode dizer assim, de uma série de dados um tanto quanto ruins para a economia americana. Por outro lado, notícias ótimas para o Federal Reserve, para a política monetária americana, justamente porque é a percepção do mercado de que o Fed não vai mais continuar com restrições, com o aperto monetário, elevando a taxa de juros, o que pode ser um alívio para os mercados, o que pode ser um alívio para os investidores que não vão ver mais esse aperto monetário desacelerando a economia. E talvez não tenha nem aquele hard landing e nem o soft landing, talvez haja, como muitas pessoas estão falando aí pelo mercado, o famoso no landing, né, que vai seguir do jeito que está, não vai entrar em recessão, as coisas vão começar, ou como diz no ditado, as abóboras vão se ajeitando no fundo da carroça. Aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem os dados do PIB, né, um PIB... muitas pessoas do mercado falando PIBão, o PIBão do segundo trimestre chegando 0,9% de crescimento, era esperado um crescimento de 0,3% e isso acabou até surpreendendo, né? Também pela participação de indústrias, também pela participação do agro, que acabou caindo menos do que o esperado. Essa foi uma leitura interessante, que o agro acabou sustentando o PIB do primeiro trimestre e nesse segundo trimestre não sustentou, mas caiu menos do que o esperado. Então, um baita resultado, um resultado bastante interessante. Além disso, né, com isso, na verdade, muitas casas começaram a revisar suas projeções para o Produto Interno Bruto brasileiro ao longo de 2023. Casas mais conservadoras, até chegando ali perto dos 2,7, 2,9. Quem está um pouco mais animado chegou até 3,25 em algumas leituras, com esse argumento de que talvez o PIB no segundo semestre não desacelere tanto e isso cria um ambiente benigno para o crescimento econômico. Hoje é interessante essa movimentação do PIB porque era um dia, na verdade é o dia depois do orçamento. E toda a questão envolvendo orçamento trazia uma certa cautela, trazia embutido uma certa apreensão com a possibilidade de aumentar ainda mais o risco fiscal, a percepção de risco fiscal, principalmente quando o ministro Fernando Haddad bate o pé, bate o martelo, falando que vai
perseguir a meta de déficit zero no ano que vem e que o mercado interpreta que essa é uma condição que talvez não aconteça e que é muito difícil que aconteça. O ministro Fernando Haddad falou que sabe dos desafios, sabe de tudo que está envolvido nesses grandes desafios de déficit zero no ano que vem, mas mesmo assim diz que vai continuar perseguindo, vai continuar persistente e que vai fazer o que for possível para conquistar esse objetivo, para chegar lá, nas palavras de Fernando Haddad. Agora, né, o dia depois poderia ser um dia de um tanto quanto pessimismo, mas a Bolsa não mente e, como diz o grande Marco Saravalli, a reação do mercado é soberana. E o mercado está mostrando que talvez tenha gostado de outros dados, não necessariamente do dado do orçamento, da informação sobre o orçamento. E claro, para a gente falar sobre isso, já que o citei, vamos trazê-lo para a conversa. Marco Saravalli aqui com a gente, grande estrategista, chefe da Sarinvest, sempre um prazer, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Saravalli, tudo em ordem? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Agora sim, né? Agora sextou. Sextou não poderia ser melhor, né? Se a gente pode falar um setembrou também, e vamos que vamos. Exatamente. Setembro começando com o pé direito, né? Quem diria, nesses últimos 30 dias, aí no mês de agosto, se não me falha a memória, tivemos 5 pregões positivos, no mês de agosto. O restante, todos eles negativos, fechando uma forte queda, como a gente acabou de ver, como o Felipe falou. E as perspectivas foram ali sendo contagiando, né, o pessimismo, né, o otimismo foi ficando para trás. Mas exatamente no primeiro dia de setembro a gente já tem essa alta forte. Lembrando, alta forte para o índice, mas algumas ações hoje particularmente subindo 2%, 3%, 5% ou mais. Né, algumas principalmente com pesos menores no Ibovespa, mas é impressionante o movimento de Vale. O Vale que foi de certa forma... ficou de lado, né, por muito tempo, agora chama a atenção com essa força. Acho que o racional ali, o consenso de Vale, que mesmo próximo ali dos R$60, né, um pouquinho acima de R$60, realmente é uma oportunidade de investimento para investidores de longo prazo. E a leitura, pelo menos, é essa. Tivemos uma sucessão, né, de fatores, né, pela madrugada, indicadores da China, depois logo pela manhã aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Acho que uma soma de fatores, os astros parece que voltaram a se realinhar nesse começo de setembro. Tomara que seja um mês forte de recuperação. Né? Temos aí, sem fazer conta, mas estamos atrasados nesse índice aqui. Eu não esperava essa força logo no começo do mês, mas temos diversos fatores que justificam esse otimismo. E bom também até para tirar um pouquinho desse pessimismo que ao longo da semana veio prevalecendo, como o Felipe falou, preocupações em relação à meta fiscal, em relação ao nosso orçamento de 2024. Né? Todos os indicadores mostra um cenário um pouquinho mais otimista, né? Temos, acho que uma lista muito grande num dia só, né? Parece que assim, tem aquelas frases, né? 5 anos em um, né? Enfim, eu acho que é um mês em um dia, né? 50 anos em 5, 5 anos em um. Hoje é o mês inteiro em um dia. O mês em um dia, né? Tivemos todos os indicadores, né, possíveis num dia só. E um dia parece que assim, o mercado vai assim, vamos fazer o seguinte, vamos subir tudo no primeiro dia, depois a gente sai de férias, volta em outubro, né? Tirando que agosto foram 432 dias em 31, né? Porque é muito dia agosto, deu a impressão de ser muito mais de 31 dias. Ô Saravalli, eu queria só a sua impressão, que você comentou ali no finalzinho, falando, né, que, poxa, tinha mesmo essa percepção de um risco fiscal e tudo mais, mas os dados que saíram hoje acabaram contrapondo, né? E a minha grande dúvida, olhando para esse desempenho da Bolsa, olhando para como os investidores estão se comportando hoje, é o seguinte, essa percepção que maquiou o orçamento, né? Esses dados que acabaram maquiando, entre aspas, o orçamento, isso pode culminar em alguma movimentação um pouco mais enfática mais para frente, já que hoje os dados, ok, o PIB veio bom, o payroll acabou tirando um pouco daquela percepção ruim que tinha lá nos Estados Unidos e acabou em efeito cascata, em efeito dominó, trazendo um otimismo aqui para a gente. Em algum momento o mercado vai parar e falar, opa, peraí, tem um orçamento. E aí a gente pode ter um pouco mais de peso para o Ibovespa com isso? Bom, uma soma de fatores, né?
vários economistas que nós conversamos aqui durante a semana deram um peso muito, muito grande ao noticiário internacional e dando um peso pequeno, um peso menor em relação ao noticiário local para o mês de agosto. Né? Falaram, pô, a preocupação era de que os Estados Unidos poderiam até subir os juros ou no próximo mês ou ao longo das próximas decisões. Essa foi a preocupação. Lembra com aquela curva de juros de 10 anos, os títulos de 10 anos subindo aí a máxima histórica recente. Essa foi a preocupação, essa foi o tom no curto prazo que fez muitas bolsas despencarem e também a gente aqui acompanhando. Agora, o que a gente precisa reforçar é que ontem com o orçamento a gente precisa... Lembra que qual que é a crítica desse novo orçamento? É que ele é muito baseado nas projeções de receita, né, de arrecadação. E temos, lógico, diversas fórmulas ali, abertura em relação à arrecadação, tem algumas arrecadações extras, né, extraordinárias que devem acontecer, que podem acontecer, mas uma parte relevante também vem da arrecadação. O que é arrecadação? Né? Sem contar com, né, arrecadações extras ou, enfim, outras melhorias de eficiência nesse processo de arrecadação. É o PIB, né? A empresa que gerava um lucro de 10 milhões passa a gerar um lucro de 20 milhões, ela tem uma arrecadação maior, né, em cima da receita, enfim, independente do setor, a empresa cresce, ela arrecada mais, tem uma base maior de tributação, ela vai arrecadar mais. Então, quando vem um PIB desse, inclusive, a gente acabou de sair a notícia de várias casas, né, bancos, corretoras já revisando para cima suas projeções, que era a nossa preocupação para esse segundo, terceiro trimestre, mas fechando o ano, né, lembra do carrego estatístico que fez o primeiro trimestre com o agro, sinalizava um crescimento ali em torno de 2,4%. Então isso confirma que a gente vai ter, descarta toda a possibilidade de um cenário de recessão no Brasil. O que seria recessão? Não que vamos ter um PIB ruim ou fraco nesse ano de 2023, mas poderíamos ter 2 trimestres seguidos de crescimento próximo de zero até negativo. Poderíamos. Isso mostrou o PIB de hoje, que não teremos. Pelo contrário, a gente vai ter revisões para cima, consequentemente revisões para cima para 2023, para 2024 também carrega, né? Isso traz revisões para a expectativa de projeção para 2024, não acredito em grandes revisões, mas sim revisões positivas para 2024, e vai se tendo um melhor ambiente em termos de receita, em termos de arrecadação. Ou seja, talvez o problema fiscal continue grande, mas não seja tão ruim ou tão difícil chegar nessas contas que o governo apresentou ao longo dessas últimas horas. Então, é esse otimismo em relação à arrecadação. E lembrando também, PIB primeiro trimestre, agro, né? Segundo trimestre, ponta positiva, a indústria. Então, mostra também que a economia, lembra os indicadores que a gente fala todo dia aqui, o empresariado, o consumidor, vai começando a ficar um pouquinho mais otimista, mais confortável, tomando decisões, tomando risco, financiamento, ou comprando uma casa, trocando de casa, querendo viajar, né? Realmente tendo uma sensação de emprego melhor, podendo ser promovido, gerando mais empregos. Tudo isso, efeito também de desenrola, vai gerando confiança no consumidor, no empresariado. A gente tem expectativa de PIB para cima. Inclusive, se eu falo memória, a última revisão que acabou de chegar do JP Morgan, e são revisões fortes, tá, pessoal? Não estou falando de uma revisão aqui de 2% para 2,1%. Estou falando de algumas casas que começam a revisar de 2,3%, 2,4%, 2,5% para 3%. Já é uma expectativa muito mais otimista e isso é bom. Isso é bom para o lado fiscal, isso é bom também para a atividade econômica e, consequentemente, para o PIB, para a Bolsa. Né? Quando eu falo que a Bolsa ela acompanha os lucros, né? Me diga para onde o lucro vai, que eu me digo para onde que a Bolsa, que eu te digo para onde que a Bolsa vai. Então, se a gente tem a receita crescendo, ou crescendo com maior facilidade, com maior potencial de crescer a receita, o lucro também, consequentemente as ações também. Ô Saravalli, o Goldman Sachs revisou para 3,25, né? Um pouco mais otimista aí do que algumas casas, né? E aí até foi interessante porque a gente fica tentando encontrar os argumentos, né? Poxa, entre 2,7 e 3,25, né? 2,7 é mais ou menos ali o piso das revisões, né? Para 3,25 é algo bastante robusto. Bastante robusto, né? Praticamente uns 15% ali, quase 20% de diferença para um PIB é bastante coisa, né? Historicamente, a gente precisa entender também que a gente tem um segundo semestre forte, como qualquer economia, mas principalmente a economia brasileira. A gente tem 13º empurrando a economia, né? Festas, final de ano, a gente tem a própria sazonalidade, né? A gente tem a própria temperatura da economia, né? A própria temperatura mesmo do ambiente. Então a gente tem um segundo semestre historicamente muito forte, sobretudo para o varejo.
Então, acho que a sinalização desse segundo trimestre é que mostra que o segundo semestre pode surpreender também positivamente. Mas me chama a atenção, é lógico que são casas que têm suas equipes também aqui no Brasil, tem economistas aqui no Brasil, mas são, de certa forma, casas estrangeiras. A gente falou de JP Morgan, falamos de Goldman Sachs, que mostra que talvez as visões dos estrangeiros estejam ficando mais otimistas com o Brasil. Isso é muito bom, né? Porque o grande assunto também para você que está operando na Bolsa aí, está investindo, enfim, o grande assunto de agosto de 2023 foi a saída dos investidores estrangeiros. Né? Quando a gente tem revisão, né, o economista-chefe do Goldman Sachs ou do JP Morgan avisa, o PIB talvez não seja 2,5, seja 3, seja 3,25, coloca isso na projeção da receita de uma varejista, de uma empresa de consumo. Você vai revisar para cima e vai entender, talvez essa ação aqui esteja barata se o PIB não for de 2,5, for de 3 ou 3,25. Automaticamente a empresa entrega mais receita, entrega mais lucro com essas projeções. Então, os analistas vão pegando esses números, né, de revisões de PIB, jogam nos seus modelos, vão ter novos preços-alvos para cima também das ações e do Bovespa, consequentemente. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a ver, talvez, a gente já viu revisões de PIB, mas também, talvez, novas revisões de Ibovespa, consequentemente, né, daqui a pouquinho. Questão de instantes, né? Quero ver essas revisões, Saravalli. Juro para você que eu quero ver. E tem dois fatores duas questões que eu levantei aqui nessa sua última fala. Você falou, a Bolsa, o lucro da empresa segue, né? A Bolsa segue o lucro da empresa, as ações seguem o lucro da empresa. Interessante que teve um levantamento aqui, né? Um relatório do Santander, com 150 empresas listadas sob cobertura do banco, esse relatório diz que houve uma queda média de 34,7% no lucro líquido das companhias no segundo trimestre. Essa é uma análise feita depois dessa temporada de resultados. 25% de queda no EBITDA. A receita líquida caiu em média 8,4%. É interessante, claro, é um retrovisor, mas é interessante perceber que o peso de algumas coisas, né? O juro ainda muito alto, um consumo um pouco mais baixo por parte das pessoas, algumas incertezas, né, em relação ainda com a economia, cenário internacional, o segundo trimestre acabou não sendo tão interessante, tão bom assim para as companhias. E o que a gente veio falando ao longo de toda a temporada, né, Saravalli? Que o lucro ia cair, que ia ter essa expectativa, essa percepção e tudo mais. Ao longo da temporada a gente falou. Mas é justamente isso. O Ibovespa foi caindo, né, mesmo com um ralizinho que a gente teve no segundo trimestre, mas o lucro das empresas caíram, né? Exatamente. O lucro das empresas caiu ao longo desse segundo trimestre. Preciso entender essa base do Santander, entendendo como a base do Ibovespa, tá? Vamos dizer, ou das ações que o banco cobre. Das ações que o banco cobre. E talvez lá tenha a Vale e Petrobras no meio desse bolo, né? E lembrando até, vou fazer uma crítica aqui para uma outra agência de notícia, né? Que falou assim, mas a Petrobras foi a empresa que mais cortou dividendos no mundo. Pessoal, a Petrobras, isso aqui é até defendendo mesmo a Petrobras. Distribuiu. Não, até assim, corrigindo, não é que ela cortou, é porque qual que é a metodologia da Petrobras e da Vale para distribuir dividendos? É o EBITDA, a geração de caixa líquido, né? Ou seja, depois de capex de investimentos. Então não é que ela decidiu cortar. E aí tem um efeito, eu estou para conversar junto com essa projeção, essa pesquisa do Santander. Lembrando, pessoal, o EBITDA da Vale caiu. O EBITDA da Petrobras caiu na comparação quando a gente fala do ano passado. Por quê? Porque a commodity caiu, está num outro patamar, um patamar mais baixo. Ambas commodities estão em um patamar mais baixo comparativamente no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre de 2022, né? Então, automaticamente, a gente vai ter menos distribuição de dividendos. Tá? Então, não é que ela cortou os dividendos, né? Continua com a mesmo, talvez até a política comece a valer a partir daqui para frente, né? Mas, por exemplo, a Vale continua com a mesma política. Não é que a Vale cortou, né? Porque o percentual de EBITDA é menor, de geração de caixa é menor. Então, essa é a interpretação. Agora, é interessante que a gente também sempre lembra, talvez a gente tenha uma relação com o Ibovespa, mas o Ibovespa, muitas vezes a gente compara, essa foi uma discussão também muito no mês de agosto, o Ibovespa é muito mais mundo, talvez, do que Brasil. Então, a gente teve um segundo trimestre, um PIB forte, né, acima das expectativas, mas como o Felipe falou, segundo o Santander, os números não foram bons do Ibovespa, ou das ações que o Santander cobre. Por quê? Grande parte disso pelo efeito
de commodity comparativamente mais baixo em relação ao segundo trimestre de 22. Então, cai o EBITDA da Vale, a Vale tem um peso muito grande no EBITDA ou nas empresas cobertas pelo Santander, automaticamente esse EBITDA somado todas as empresas, a Vale tem um peso muito grande, acaba caindo, trazendo para baixo. Então, teve queda de receita, teve queda de EBITDA, teve queda de lucratividade. Um grande efeito aí é o peso das companhias com o preço de commodities mais baixos. Tá? Mas me chama a atenção também é que hoje, particularmente, pessoal, lembrem o seguinte, né? E a gente vai ter essa discussão ao longo do mês de setembro já. O petróleo rapidamente já está buscando $90. Vocês não estão percebendo, mas está subindo muito rápido nos $90. Aí, a segunda-feira, o que a gente vai estar discutindo semana que vem? Defasagem dos preços de combustíveis. E eu coloco aqui uma pergunta, já respondendo a pergunta do Felipe. Vai ter aumento de combustíveis? Não, eu acho que não tem esse ano, independentemente do preço do petróleo, só se a gente tiver assim $100, algo extremamente exagerado. Mas a gente vai voltar a essa discussão. Depende do combustível, Saravalli, porque acabou de piscar uma notícia aqui para mim. Não é possível. Sabe o que aumentou? Querosene de aviação. Que já foi automático. 21,38% de aumento. A Petrobras acabou de anunciar elevação do preço do querosene de aviação. E aí não tem como... A Petrobras é mais uma empresa que escuta e ouve e vê o marketing todos os dias. Todos os dias, porque a gente falou, a gente vai discutir esse. Ele falou, não vai discutir semana que vem não, discute agora. Discute hoje. Petrobras anunciando 21,38%, Saravalli. Isso aqui, em algum momento, vai fazer preço nas companhias aéreas. Para você que já garantiu ou não garantiu a sua passagem, né, aérea, independente da companhia de turismo, vamos ter impacto, sim, nas companhias aéreas. Mas lembrando, do outro lado, pessoal, as companhias aéreas têm conseguido fazer um processo muito forte de reprecificação. Esse custo não tem ficado com as companhias aéreas. Aonde que acaba pagando a conta é no preço da passagem. Então, naturalmente, as companhias aéreas, lógico que até uma pesquisa feita nos Estados Unidos foi interessante, até parabenizar toda a equipe, todo o time da Embraer, que eles passaram a ser reconhecidos aí, principalmente ali na linha de jatos, né? Como um dos jatos mais vendidos nos Estados Unidos, na América do Norte, e sendo não só os mais vendidos, os mais baratos e os mais eficientes. Na verdade, eu acho que é a última informação que acaba levando as outras duas, né? Os investidores, os executivos, né, donos de companhias de aviação no mundo vão procurando jatos mais eficientes que consomem mais combustível. Agora, mais uma notícia, então a Petrobras vai deixando, de certa forma, um pouco mais elástico, né, a questão da gasolina e do diesel e de uma forma mais dinâmica, querosene de aviação. Então, naturalmente, pessoal, as companhias aéreas estão recebendo essa informação nesse momento. Em algum momento vão fazer conta para compensar isso na margem, para não ter perda, redução das suas margens. Então, infelizmente, tem um impacto. É aí que é o lado negativo sempre da informação, que pode começar a impactar, mesmo de forma bem marginal, mas impactar as projeções de inflação, né? Então, quando a gente fala de PIB e também de outra atividade, também a preocupação em relação ao ritmo da inflação. Por isso que eu acho que todo aquele otimismo exagerado em relação à curva de juros está ficando distante, está ficando longe, não existe mais. Né? Ainda não altera as projeções do Banco Central para fazer com que se reduza o ritmo da Selic, mas ninguém vai acelerar também o ritmo de queda da Selic. Com certeza vai ter impacto também nos próximos índices de inflação após esse aumento aqui que o Felipe anunciou em primeira mão. Né? Até porque, Saravalli, a gente discutiu bastante, né? Quando da alta dos preços de gasolina e diesel sobre querosene de aviação. Porque tinha sofrido um reajuste recente, né? E não entrou nesse novo reajuste dos combustíveis, gasolina e também do diesel. E aí a gente ficou se perguntando, poxa, foi um alívio para as companhias aéreas? Segurou um pouco o preço? Será que já estava num equilíbrio ali, que não necessariamente precisaria fazer esse reajuste agora e tudo mais? Mas, olhando neste momento, a gente percebe que é um reajuste bastante importante. 21%, Saravalli, isso acaba trazendo um grande impacto, porque se a gente for pensar, eu não sei exatamente, você que é o grande analista e conhecedor da arte do valuation,
o combustível, o querosene de aviação, combustível, acaba sendo um dos grandes gastos, um dos grandes custos das companhias aéreas. E ter um incremento de 20% assim de uma hora para outra, né? Que seja semana que vem, que seja na próxima, enfim, é um custo muito elevado de uma hora para outra numa linha de custos da companhia. Não, é o principal custo, né? Mas só para vou fazer uma provocação e dar um passo para trás, eu não sei se existe, eu acho que ninguém vai descobrir ter essa resposta, se existe alguma coordenação, né, ou naquela política assim, pô, vamos passar notícia ruim tudo de uma vez, né? Vamos passar diesel, gasolina, querosene de aviação, tudo de uma vez, vai tudo, né? Ou vamos passar aos poucos, não sei, pessoal. Depois você deixa nas redes sociais, aí me marquem qual seria talvez a melhor estratégia, né? Ir repassando aos poucos, né, para não ter tanto impacto negativo, ou passa tudo de uma vez. Mas eu acho que nenhum dos dois, né? Acho que a Petrobras ela está segurando até por conta de popularidade, né? Um impacto muito impopular, né? Você repassar que foi o último reajuste, é muito forte de uma vez só. Por isso que eu acho que a gente não tem ambiente. Se a gente tiver realmente $90, 92, $95 o Brent, mas por muito tempo, ele ficar, né, nesse patamar alto por muito tempo, aí sim acho que a Petrobras, mas ninguém, mesmo os analistas internacionais falam no curto prazo o petróleo acima de $90, talvez mais para uma média de 2024, né? Mas voltando aqui em relação às questões internas, né, em relação ao querosene de aviação, é o custo, né? E principalmente o custo que a gente fala de dois fatores, né? O fator preço e também o fator cambial. Mas é um custo que a companhia aérea ela não tem controle nenhum sobre esse custo. Ela não consegue. Fala assim, Marco, mas consegue se proteger, fazer estoque? Onde é que vai fazer estoque? Não tem como fazer estoque. Você consegue ali o capital de giro, enfim, ter algum estoque ali marginal para algumas operações específicas, alguns dias, mas nada exagerado. Então, repassou, isso vai para o custo. O que acontece com as companhias, que elas vão ter que entender um pouco da demanda, né, um pouco da oferta e da demanda, na verdade, que é uma relação conjunta, e repassando isso para não ter impacto nas suas margens, na sua rentabilidade. Tá? Então, usualmente no curto prazo, o que eu acho que pode... Isso a gente não vai perceber dentro de um trimestre, porque quando a gente o analista recebe o trimestre, recebe outro trimestre. O trimestre foi isso, né? Mas provavelmente no curto prazo a companhia sofre, porque ela recebe esse reajuste, depois ela vai se readequando aos seus preços em relação à sua demanda e vai repassando isso para dentro do preço da passagem. Tá? Então, no curto prazo, provavelmente a companhia recebe essa informação e fala, e aí? O que já vendeu ou o que vai ser consolidado vai ter impacto nos custos. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem outros custos que, de certa forma, ela consegue controlar. Vamos pegar o custo aqui, por exemplo, de alimentação. Né? Subir o custo de alimentação dentro do avião. Né? Um exemplo. Vamos procurar um outro fornecedor, vamos fazer uma licitação aqui, enfim, fazer uma rodada de competição. Eu procuro outro fornecedor que traga o mesmo serviço com um custo menor. Tira a azeitona daquela velha história. De vez de ser pacotinho de 3 bolachas, passa para 2, para 1 bolacha. Né? Mas tem alguns custos que as companhias conseguem controlar melhor. Agora, custo de querosene é 100% responsabilidade da companhia, não tem controle. Né? Então, mas infelizmente isso vai... O que os economistas estão fazendo nesse momento agora, fazendo conta para saber quanto que pode impactar na projeção dos próximos meses. Rapidinho, as aéreas sofrem, como você falou, no começo ali, no curto prazo, e sentem esse impacto, depois se adequam. Para a Petrobras, o cenário é bom, porque tá vendendo querosene de aviação, 21% mais caro, é o mesmo produto. E o pessoal, lembra que assim, o pessoal critica muito, fala assim, mas tem um subsídio para gasolina, para o diesel. Pessoal, a Petrobras continua ganhando dinheiro com o aumento do petróleo. Tá? É uma empresa de petróleo, quanto mais o petróleo sobe, ela mais gera caixa. Acho que ela pode perder margem, tá? É rentabilidade, mas não quer dizer que ela vai perder dinheiro. Tá? Então, o petróleo subindo continua sendo bom para a Petrobras. Maravilha, Saravari. Só deixando claro aqui, ó, petróleo Brent, $88,50 o barril, uma alta de 1,92. Tá certo que tá toda uma discussão ali sobre mais restrição de oferta por parte dos países produtores e WTI subindo 2,28 agora, $85,54 o barril. E aí a gente vê todas as petroleiras globais em alta, né? ExxonMobil, BP, Equinor, todas elas em elevação nessa sexta-feira. Claro que com o petróleo subindo nesse patamar, as petroleiras seguem
o rumo. São 3 horas e 1 minuto, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso convidado, repercutindo os dados do payroll, economia americana. Continue com a gente, BMC Market volta. BMC News, informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News, informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui, BMC Market ao vivo, 3 horas e 4 minutos. Tem informação importante, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está participando de um evento com lideranças empresariais lá nos Estados Unidos e ele, durante sua apresentação, que está acontecendo nesse momento inclusive, diz o seguinte, que o Brasil tem apresentado uma melhora no núcleo de inflação, mas segue distante da meta, que as curvas já entendem queda de juros no Brasil, que acaba dando um pouco mais de credibilidade ao processo de afrouxamento monetário. O mercado entende que o Federal Reserve vai parar de subir juros e deve ficar parado ainda por um bom tempo, que a inflação está mais resiliente nos Estados Unidos, os juros longos no país seguem bastante altos ainda, e que também, né, justamente essa dinâmica toda aí acaba sendo impactada também por conta da projeção da dívida pública nos Estados Unidos, que tem indicado um cenário ainda bastante preocupante. Campos Neto afirmou ainda que estão começando a haver vários países e publicações pelo mundo falando mais do fiscal, deixando a questão fiscal mais em evidência. A gente viu aqui no Brasil, tem os Estados Unidos falando do fiscal, enfim, uma série de países. Canadá recentemente voltou a falar sobre fiscal também, diante de toda essa dinâmica de aperto monetário lá no país. E claro que isso também acaba trazendo, né, um certo impacto, um certo temor, uma certa cautela para os mercados, para os investidores. Portanto, Roberto Campos Neto dando essa palestra, fazendo esse discurso num fórum empresarial lá nos Estados Unidos, estamos acompanhando e sempre que tivermos novas atualizações, a gente vem trazendo aqui do Roberto Campos Neto,
que inclusive só vou compilar aqui, daqui a pouco a gente fala que ele comentou sobre o PIB brasileiro também. Mas isso a gente comenta daqui a pouquinho, porque eu quero pegar especificamente essa fala de Campos Neto e aproveitar, claro, que está falando sobre o cenário internacional, está falando de Estados Unidos, para chamar aqui o nosso convidado, que é o Sávio Barbosa, economista-chefe da Quinitro, já está aqui conosco. Sávio, seja muito bem-vindo ao BMC Market. Prazer falar contigo, muito boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde você, boa tarde a todos. Sávio, estava ouvindo aqui o presidente do Banco Central brasileiro falando sobre essa questão toda lá nos Estados Unidos também. Começar falando contigo a respeito dessa percepção mais fiscal, né? Hoje a gente teve dados, né, inclusive do PEU, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria entender um pouquinho sua visão sobre essa situação fiscal, né? Voltou a ser um tema central nas economias, voltou a ser um tema central nas discussões de política monetária de vários bancos centrais. O que tem preocupado os economistas, o que tem preocupado o mercado em relação ao fiscal? O fiscal foi muito utilizado na pandemia, né? A política fiscal expansionista, Estados Unidos chegou a registrar déficits próximos de 20% do PIB, quando você olhava o acumulado de 12 meses, em alguns momentos ali, por conta de tudo que foi promovido na pandemia. E desde então, né, a gente não viu nenhuma mudança de trajetória, né, na trajetória de déficit fiscal nos Estados Unidos. Houve uma melhora, né, no déficit na passagem de 2022 para 2023. O déficit, né, que tinha chegado aí em patamares próximos de 20% na comparação anual ao longo do ano de 2021, ele recuou para um nível próximo de 4% no final de 2022, início de 2023, só que ao longo dos últimos meses ele voltou a deteriorar e agora está num nível já próximo de 8% nos Estados Unidos, né, 8% do PIB de déficit. Então, assim, a gente vê um processo de deterioração, né, do déficit fiscal americano ao longo dos últimos meses, mesmo com um crescimento econômico ainda forte, né, mesmo com a taxa de desemprego baixa. Historicamente, né, o fiscal nos Estados Unidos era utilizado em momentos de queda da atividade econômica, né, para estímulo da atividade, só que essa relação foi perdida já desde 2017, que o fiscal vem sendo utilizado mesmo em momentos de crescimento econômico, né? Então, ao longo do tempo, né, isso foi meio que passando ao largo assim, do mercado, ninguém estava se preocupando muito com isso, mas ao longo dos últimos meses, né, principalmente depois que teve aquela revisão de rating dos Estados Unidos, que a Fitch reduziu a nota de crédito dos Estados Unidos, né, essa questão voltou mais um pouco a ser lembrada pelo mercado, né. Claro que isso está num contexto também, né, de taxa de juros em nível mais alto, né, a taxa de juros overnight, né, nos Estados Unidos, a Fed Funds, controlada pelo Fed, está no nível próximo de 5,4%, enquanto as taxas longas estavam no nível mais baixo, né, até abaixo de 4%, e aí com esse debate fiscal, né, com essa trajetória de deterioração fiscal americana, e esse nível de juros mais elevado na parte curta da curva, a gente viu uma pressão importante de juros na parte longa, né? A parte longa aí subiu aproximadamente uns 40 pontos bases ao longo dos últimos meses, né, mostrando um temor maior em relação à dinâmica fiscal, em relação a outros pontos também da economia. Então, assim, esse debate, né, segue. Parece difícil que a gente observe uma mudança de direção muito clara, né, da política fiscal americana ao longo dos próximos meses. Ano que vem tem eleição, né, então parece difícil o governo americano começar um ajuste fiscal antes da eleição, muito pouco provável que isso aconteça. E aí a gente vai acompanhar com bastante detalhe qual será o debate da eleição, né, se o debate consegue ser um pouco menos populista, assim,
e se eventualmente o próximo presidente ou mesmo o Biden no próximo mandato consegue começar o mandato realizando um ajuste fiscal que os Estados Unidos precisa fazer, né? Tem uma projeção nos Estados Unidos, né, que é o órgão lá, que é o Instituto Fiscal Independente Americano, CBO, eles fazem a projeção, e a projeção de dívida é a elevação, né, muito violenta da dívida aí ao longo dos próximos 30 anos, né? Chegando próximo de 150% do PIB até 2050. Então, assim, a trajetória atual não é sustentável, né? Então, em algum momento do tempo, eles farão um ajuste fiscal, né? A gente fica acompanhando quanto de deterioração do mercado vai precisar, se eventualmente a gente vai precisar ver um estresse maior para que, de fato, os políticos respondam a isso, mas em algum momento do tempo eles têm um encontro marcado aí com o ajuste fiscal. O Savio, muito boa tarde, Saravalli aqui, tudo bem? Boa tarde, Saravalli. O Savio, acho que é justamente essa dúvida, tem algumas projeções, né, nos Estados Unidos de que o ritmo de crescimento, né, continua muito forte, chega a ser expansão bilionária diária, né, quase que diária no balanço americano. E aquela dúvida, assim, pô, a FIT, como você falou lá no começo, a FIT já rebaixou. O que pode acontecer? O que poderia acontecer? Ou o mercado continua sendo, entre aspas, negligente? Não, isso vai continuar impulsionando a economia americana, a inflação vai permanecer alta, né? Vamos ser um pouco mais flexível com a inflação, porque a gente não vê nenhuma sinalização ainda de o que poderia levar, né, até ter um ritmo menor de expansão fiscal nos Estados Unidos particularmente. Enfim, a pergunta é, se tudo tiver mais constante, o que poderia dar errado? O que poderia acontecer num pior cenário? Né? De repente tiver 2, 3 mais agências reduzindo ou redução mais forte, enfim, qual que seria o pior cenário? Porque começa a realmente ter maior preocupação, como o Felipe falou, em relação a esse assunto fiscal, e acho que é um assunto pelo menos daqui até as eleições americanas, né? O reflexo mais imediato que a gente tem visto no mercado, né, em relação a isso, é uma pressão de juros, né, na parte longa da curva. Né, a parte longa subiu de forma acelerada depois desse downgrade aí da FIT. Então, num cenário extremo, vamos colocar assim, a taxa de juros na parte longa da curva, caso essa taxa suba muito, né, a gente tem uma pressão importante, né, em todos os ativos aí ao redor do mundo, né? O juro americano vamos colocar, o ativo que ele é o risco básico, né, a taxa de juros básica da economia global. Então, se a gente tiver o juro longo nos Estados Unidos muito pressionado, a gente pode ver reflexo disso em todo o mercado, né? Os ativos de risco, e aí assim, as bolsas, as moedas emergentes, podem sofrer bastante. Por enquanto, né, isso não é o nosso cenário base, porque ao longo das últimas semanas a gente viu uma acomodação, né, nessa parte longa da curva de juros, mas de forma geral, né, se o mercado voltasse a tentar isso, se não tiver nenhum direcionamento pelo menos assim, nenhuma sinalização de que os Estados Unidos pode caminhar para uma consolidação fiscal em algum momento do tempo, eventualmente isso pode sim voltar a pressionar a parte longa da curva de juros. Savio, a gente estava comentando até mais cedo, né? Foi uma semana bastante intensa, uma semana de muitos dados lá nos Estados Unidos, emprego, PIB, né? Uma série de informações que os investidores, que o mercado vão buscando, vão contemplando, vão analisando para chegar em alguma conclusão, né? Hoje os dados do payroll acabaram trazendo, né, esse último dado da semana para tentar colocar ali nessa cesta de tudo que saiu. Queria entender sua visão, queria saber essa percepção sobre os dados de hoje e se eles estão em linha, estão colaborando com os dados que a gente viu ao longo da semana, porque parece, pelo menos numa primeira percepção, que eles acabaram ficando um pouco distantes, né? Acabaram destoando um pouco os dados do payroll com o que saiu a respeito de PIB e emprego ao longo da semana. A sua leitura acabou sendo essa? Eles acabaram ficando mais próximos, mais distantes? Que leitura que dá para fazer desses dados de hoje?
Então, assim, ao longo das últimas semanas, né, a gente viu dados de atividade nos Estados Unidos bem fortes, né, assim, então existia um medo, né, de que a atividade se mostrasse super forte, né, e que eventualmente o Banco Central americano precisasse voltar a subir juros, né, em novembro. E isso também foi impulsionado, né, essa pressão aí também ganhou tração por conta do discurso do Powell na sexta-feira passada, né, em Jackson Hole, que ele falou, né, explicitamente que se a economia se mostrasse muito forte, né, isso ameaçasse esse processo de desaceleração da inflação, que eles poderiam voltar a subir a taxa de juros. Aí ao longo dessa semana, né, nós tivemos a bateria de dados, aí, o PIB surpreendeu um pouco para baixo, a gente viu a inflação continuar na tendência, né, de moderação nos Estados Unidos, e hoje saíram os dados do payroll. De forma geral, assim, a gente achou que a gente leu, né, os dados como uma continuidade desse processo de moderação, né? O payroll ficou em 187 mil, próximo das expectativas do mercado, que estavam ali 170 mil. Se você olhar uma linha de tendência assim, da criação de postos de trabalho, ela vem desacelerando, ela entrou o ano próximo de 400 mil, de 350 mil, e agora essa linha de tendência está próximo de 200 mil postos de trabalho, de criação de postos de trabalho por mês. Então é um processo gradual de moderação e que está em linha com o que o Banco Central americano busca, né, que é uma moderação do mercado de trabalho para buscar esse afrouxamento do mercado de trabalho, reduzir as pressões salariais, né, e isso se refletir numa moderação também do índice de inflação e para que eles consigam convergir essa inflação aí que está rodando num patamar ainda alto para um patamar mais próximo de 2%, que é a meta do Fed, né? Até 2025, que eles buscam essa desaceleração da inflação. Então, assim, o dado de hoje, né, ele trouxe essa criação de postos de trabalho aí próximo das expectativas do mercado, continua aí com uma tendência, né, de desaceleração na criação de postos de trabalho. A taxa de desemprego até subiu um pouco, ela subiu de 3,5% para 3,8%. Então isso mostra aí um alívio também, um afrouxamento, né, no aperto no mercado de trabalho. Esse aumento de desemprego, ele foi, né, um aumento que veio da parte boa, que basicamente mais pessoas procuraram emprego ao longo do mês de agosto. Houve um aumento da participação, né, econômica, da população economicamente ativa, então a taxa de participação no mercado de trabalho subiu. Então foi aquele aumento de desemprego virtuoso, né, não por conta de uma queda de postos de trabalho, mas por conta de um aumento da busca por trabalho, né, por parte das pessoas. O salário continua desacelerando, né, o salário estava crescendo 4,3% na comparação anual. Esse mês ele ficou em 4,2%. Então, segue também num processo de moderação. Então, de forma geral, né, o que a gente viu ao longo desses últimos dias foram dados que reduziram um pouco esse risco, né, da economia se mostrar muito forte, né, e que, eventualmente, o Banco Central americano precisaria subir a taxa de juros em novembro, mesmo com uma inflação aí mostrando uma moderação na margem, né? Então, a gente não acredita nesse aumento de juros no final do ano, né? A gente acha que a taxa de juros dos Estados Unidos vai ficar estável, próximo desse patamar atual de 5,4%. Ao longo dos próximos meses, a gente acha que o Fed vai precisar manter o juro apertado dos Estados Unidos por um bom tempo, até meados de 2024, porque a economia ainda se mostra robusta, né? Mas, por conta dessa moderação da inflação, a gente acha que o ciclo está chegando ao fim, né? O ciclo de alta de juros dos Estados Unidos está chegando ao fim. Agora é seguir nesse high for longer, né, que os economistas estão chamando, né, a taxa de juros alta por mais tempo, né, tradução livre aqui para o português. Mas a gente acredita nisso. O Savio, já aproveitando, traduz para a gente o higher for long. O que quer dizer isso? Não na tradução literal, mas no sentido assim, a gente vai ter juros, após esses dados de hoje, né? Os juros americanos ficam estáveis
ao longo de 2024, não falando o que está na curva, o que está na CME, mas na sua avaliação muda alguma coisa? Dá para antecipar um pouquinho, começar a queda um pouco mais cedo do que está na curva, enfim, ou se high for longer, assim, esquece, né? Enquanto não tiver mais próximo dos 2% ou caminhar para uma desinflação mais rápida, enfim, qual que é a tradução do inglês economês aqui para quem está olhando um pouco para o investimento? Então, assim, eu gosto de fazer um paralelo com o Brasil, né? Acho que fica mais fácil de entender. Quando a gente parou de subir juros no Brasil, que foi julho do ano passado, existia uma expectativa assim, eventualmente o Banco Central do Brasil no início do ano de 2023 vai cortar juro, né? Em março vai cortar juro. Só que a economia se mostrou mais resiliente, né? Do que os analistas antecipavam na época. E aí o Banco Central precisou manter essa taxa de juros por um período maior, né? Mais prolongado aí. A Selic, né, ficou basicamente um ano estável, e aí agora a gente conseguiu, né, moderar, o Banco Central conseguiu, né, moderar a taxa de inflação do Brasil. O IPCA desacelerou significativamente, né, ao longo dos últimos meses, as expectativas de inflação foram para um nível mais baixo, e o Banco Central conseguiu iniciar, né, esse novo ciclo de corte na última reunião. Então, assim, o que a gente acredita para os Estados Unidos é uma perspectiva relativamente parecida. É muito difícil você falar para um ano à frente, né? Mas da forma como a gente enxerga hoje, o que a gente vê? Todo esse processo de desinflação global está ajudando bastante a economia americana, né? A gente gosta de pensar separando as coisas, né? Pensando pelo lado da oferta e pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, o que aconteceu na pandemia? A gente teve um problema sério, né, nas cadeias de produção a nível global. A gente teve, depois da pandemia, um choque de petróleo muito grande por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso gerou uma restrição de oferta muito importante para o mundo. E aí, ao longo dos últimos meses, a gente viu a reabertura da China, né, e depois a gente, com o curso da guerra, né, uma moderação, ou pelo menos assim, uma manutenção do status que a gente viu ali, que a gente vê desde os meados do ano passado, o petróleo recuou significativamente, e aí a gente tem a China voltando para os mercados globais, né, a produção industrial chinesa aí chegando nas cadeias de produção, o petróleo cedendo, né, também um insumo muito importante. E aí agora no início do ano a gente também viu uma super safra aqui no Brasil, né, que ajudou o PIB e também está ajudando a inflação a nível global, né, por conta da nossa super safra. O preço de soja caiu em Chicago, caiu no mundo inteiro. Então, assim, caiu na Bolsa de Chicago, nem caiu no mundo inteiro. Então, isso está ajudando muito a inflação global, está desacelerando a inflação a nível mundial, né? E nos Estados Unidos, como o Fed subiu a taxa de juros, né, de forma significativa, a gente viu também um processo de reancoragem das expectativas, né? Isso ajuda a inflação a se manter aí para uma direção mais baixa, né? E o aperto monetário ele gerou um efeito significativo no mercado imobiliário americano, né? Os preços de imóveis nos Estados Unidos eles pararam de crescer ao longo dos últimos meses, eles estão praticamente estagnados. E existe uma relação muito forte entre a inflação de moradias e os preços de imóveis nos Estados Unidos. E esses preços, e essa inflação de moradia, né, ela responde aproximadamente por 40% do núcleo da inflação dos Estados Unidos. Então, quando a gente reúne, né, todos esses fatores, a gente acredita que a inflação nos Estados Unidos vai continuar moderando ao longo dos próximos meses, mas isso vai acontecer de forma gradual, né? E enquanto a economia ainda mostra muita resiliência, né, de atividade, né, existe um nowcasting do PIB, né, nos Estados Unidos, uma medida que tenta mensurar qual é o PIB
do terceiro trimestre, que o Atlanta Fed que faz. Essa medida hoje está acima de 5%, né? Um crescimento anualizado no terceiro trimestre acima de 5%. Então mostra um ritmo de crescimento muito forte ainda da economia americana. Então, enquanto a economia mostra esse ritmo forte, fica difícil para o Banco Central americano sinalizar, né, qualquer mudança de direção, né, fica difícil para eles apontarem para um ciclo de corte de juros. Como a gente acredita que a economia tem fundamentos, né, robustos, né, o crescimento americano tem fundamentos robustos ainda, por conta do mercado de trabalho forte, que as famílias ainda contam com estoque de poupança que foi construído na pandemia, porque a riqueza das famílias também está subindo, né, já que as bolsas estão subindo lá fora. Então, como a gente acha que existem fundamentos, né, que estão ajudando o crescimento americano, a nossa visão é que o Banco Central americano vai precisar fazer como o Banco Central do Brasil fez, manter essa taxa de juros aí em patamar restritivo, né, que é esse nível próximo de 5,4% que eles alcançaram agora no último mês, por um período prolongado, né, que a gente acha que pode ser aí próximo de 12 meses, né, até meados de 2024. Essa é a nossa visão hoje. Ô Sávio, e aí, com essa taxa de juro mais prolongada, nesse patamar restritivo, a gente pode ver cenários mais desafiadores aí para o mercado de renda variável, para o mercado financeiro. Aqui no Brasil, Estados Unidos, por conta dessa possível decisão de manter mais alto por mais tempo, isso provavelmente vai penalizar os mercados? É difícil dizer, né? Assim, a gente acha que a visão geral aqui da gente é que a Bolsa no Brasil está num patamar relativamente justo. Lá fora a gente tem uma visão de que os preços estão relativamente caros, mas é difícil cravar, né? Por isso que, enfim, é difícil dizer. Em relação assim ao Brasil, né, ao ciclo de queda de juros, as implicações que isso pode ter para a gente, o que a gente acredita é o seguinte, é que se a Fed Funds precisar ficar estável em 5,5% por um período muito longo, pode ser que isso atrapalhe um pouco o nível, a taxa de juros terminal, né, do Brasil. Assim, pode ser que a gente não consiga alcançar o nível de juros terminal muito baixo, né, ou seja, pode ser que a gente porque o Banco Central do Brasil pare próximo de 9% e tal. Mas assim, se a nossa leitura estiver correta e a partir de meados do ano que vem o Banco Central americano tiver espaço para iniciar um ciclo de corte de juros, a gente acredita que o Banco Central brasileiro, né, terá um espaço maior e a taxa de Selic poderia chegar aí no patamar de 8%, né, então abriria espaço aí para um ciclo de corte de juros um pouco maior aqui no Brasil. Perfeito. Sávio, gostaria de agradecer sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa sexta-feira, volte sempre, um ótimo dia e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Boa tarde, Sávio Barbosa, ele que é economista-chefe da Quinitro, aqui com a gente, trazendo suas perspectivas a respeito de toda essa movimentação no cenário americano. Hoje dia de payroll, né? Além do payroll, também foi dia de PMI lá nos Estados Unidos, trazendo perspectivas a respeito da indústria e do comércio industrial, na verdade, não só comércio, industrial. PMI americano industrial, que subiu a 47,6 pontos ainda na zona de restrição. A gente segue aqui monitorando porque o Roberto Campos Neto acabou de encerrar a sua participação no Fórum Empresarial lá nos Estados Unidos. Estava falando lá em Washington e eu tinha comentado, né, que o Roberto Campos Neto
estava falando a respeito do produto interno bruto, tinha falado também a respeito de toda essa movimentação de arcabouço fiscal que foi aprovado, inclusive. O Campos Neto disse que o PIB acabou sendo bem acima do esperado no segundo trimestre e isso deve refletir numa arrecadação melhor para o governo. Aí diz que os juros futuros começaram a cair antes da Selic e isso também pode ter afetado o resultado do produto interno bruto. E aí as reformas começaram a ter um efeito de uma forma cumulativa com todo esse cenário, esse ambiente econômico. Tem mais de 15 meses de surpresas positivas na economia e a melhora do PIB foi qualitativa, né? Campos Neto dizendo ainda que o Brasil levou a inflação para baixo com um menor custo para o crescimento, para o emprego e para o crédito. Palavras aí do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E a gente falando, né, a respeito desse PIB brasileiro, que inclusive Marco Saravalli está tendo essas revisões, o BTG revisou para 2,8, né? O BTG que tinha uma percepção de crescimento agora de 2,2, revisou para 2,8. Ou seja, acho que o piso ali é 2,7, né? Não vi mais ninguém menor do que 2,7 no produto interno bruto desse ano do Brasil. Inclusive eu fiz um exercício interessante. Sabe quanto que estava o crescimento do PIB no dia 20 de janeiro de 2023, Marco Saravalli? Pro ano? No Boletim Focus? 1,5. Não, que é isso. 20 de janeiro, Saravalli. Não. 0,79. 0,79? 0,79. Caraca, que mudança, hein? Que salto de foguete, hein? Não foi nem não foi nem o foguete do Elon Musk. Mas de 0,79 em janeiro, agora a gente está aqui, ó. Em setembro, comecinho de setembro, já o mínimo, o piso ali, o mais conservador dizendo 2,7. Vamos ver se a gente consegue essas revisões também para 2024. Começam, né? Muito ligeiras, mas o ano ainda nem começou, né? A Selic sabe quanto estava, Saravalli? 12,5. Já está em 11,75, então... Surpresas boas no caminho, surpresa positiva. Que a gente sempre seja pego com surpresas positivas. E essa aí a gente não pode nem falar que o passado vai ser corrigido, porque o passado é o Boletim Focus, né? É só projeções, que o mercado tinha de projeção naquele momento. Já foi, né? Já foi, não tem como corrigir. Mas aí a entrega, né? O orçado e o entregue, né? Então, é isso aí. Surpresas boas. Surpresas boas e mais surpresas boas vão vir depois do nosso intervalo comercial. A gente vai agora para um rápido break. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no BMC Market. Continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo
Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC News ao vivo, 3 horas e 37 minutos, o Ibovespa dando uma estilingada de 1,73% nesta sexta-feira. Quem diria que o Ibovespa já ia começar o mês de setembro com esse pé direito? E não só, né, começando com o pé direito o Ibovespa, mas muito sustentado com os 5,42% de pé direito de Vale, né? Maior peso no Ibovespa. Inclusive mudou a carteira teórica do Ibovespa, empresas saíram, empresas entraram e Vale continua sendo o maior peso do Ibovespa. E a Vale hoje só um crescimento de 5,41%. Se a gente for olhar que saiu dos R$ 65,78 para os R$ 68,62, é um baita crescimento. E o Marcos Saravalli estava falando aqui no primeiro bloco, claro que vocês se lembram, porque vocês são audiência qualificada e muito perspicazes, todos os nossos telespectadores. Vocês lembram que o Saravalli falou, olha, o investidor estrangeiro, né, quando olha, quando chega, quando entra, enfim, a gente tem alguns movimentos um pouco mais contundentes. Olhando aqui, Marcos Saravalli, movimentação da Vale, nesses mais de 5% de alta, quem está comprando Vale como se não houvesse amanhã? JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs e UBS. Só. Tem algum que você encontra agência bancária aqui, né? Espalhada na sua cidade, né? Só um parênteses aqui, o UBS, né? Na época da pandemia o pessoal procurava UBS para tomar vacina e aí alguns acharam que era a UBS o banco, mas não, era a UBS de Unidade Básica de Saúde. Mas fecha o parêntese, né? Com as trapalhadas de algumas pessoas. Inclusive, eu não vou revelar, mas era daqui. Enfim, o Saravalli. Terminando aqui nos bastidores. E quem que está vendendo, né? Para os gringos comprarem, é aquela história, né? Para alguém comprar, tem que ter alguém vendendo, né? Quem está vendendo? A XP e a Ativa. Mas a XP vendendo muito mais. XP vendendo é PF, né? Com certeza é brasileiro, né? Uma chance muito grande de ser brasileiro. É lógico que a XP também tem clientes estrangeiros, internacionais, globais. Mas tem um volume muito grande de brasileiros, muito grande de varejo, né? Mas a gente também não tem como discordar, né? A gente fala, me lembra os nomes aí, JP Morgan, Goldman Sachs, né? UBS, Merrill Lynch, todos eles com certeza uma opinião de gringo. Mas acho que é uma soma de fatores. Foram os dados da China, né, que começam a aparecer, ter algum estímulo. Foram os dados americanos que mostram realmente uma atividade ainda forte, mesmo que perdendo força, mas sem ter recessão. E também tem o terceiro fator, lógico, que nós tivemos revisões de recomendações. O que você como investidor, tanto investidor de longo prazo como também técnico, parece que ficou um consenso na Vale que ali nos R$60 ou perto dos R$60, uns 60 abaixo que a gente chama, 61, 62, 63, começam a entrar bastante investidor. Inclusive fazendo uma propaganda, né, que a gente... eu, particularmente, aumentei a recomendação nesse patamar de preço. Então, eu concordo. A partir desses 60 abaixo, parece ser um bom ponto de entrada. Já fui mais otimista com vários, ou seja, eu já encontrei mais upside, mais potencial, mas realmente chama atenção no nível de geração de caixa, nesse nível de preço. Parece ser muito descontado. Então,
anotem aí, né? Então tudo mais constante. Se voltar para esse patamar, né? Se o Felipe parar de comprar um pouco aqui, né? Não, o Felipe não está comprando. Quem está comprando não dá, os estrangeiros não dão chance para nenhum brasileiro comprar. Só para vender hoje, só né? Só para vender. Estrangeiro não deixa não. Não deixa, não tem espaço. Tem que ter um sobrenome inglês, americano, aí, qualquer coisa assim para comprar vale hoje. Nascimento, se mudar para Felipe Borne, talvez. Boa. Talvez eu tenha alguma chance. Felipe. Ô, Saravalho, o que me intriga é a diferença, né, de alguns preços-alvo dessas recomendações, né? Várias corretoras, casas dando recomendação de compra, né? Mas uma deu 78, a outra deu 94, né? E aí para o mesmo ativo, né? Para a mesma percepção de geração de caixa, mesmo gasto, mesmo custo, mesma receita, mesmo EBITDA, mesma empresa, discrepante. É uma soma de fatores, sim, né? O valuation, exato, é uma subjetiva. Não é uma ciência exata, né? É uma ciência totalmente humana. E a gente já teve discussões aqui também, né? Se você mudar o minério de ferro que você projeta lá na perpetuidade, daqui a 10 anos, 20 anos, se você colocar $60, você dá um sell gigante na Vale. Se você colocar $90, você dá um buy enorme. Mas eu sempre falo, você tem que encontrar boas empresas que geram caixa, que tenham boa distribuição de dividendos, que sejam bem geridas, mas também empresas que tenham um argumento para subir. Reforço o que eu acabei de dizer. Parece que quando chega nos R$60 ou 60 abaixo, a gente tem muito mais argumentos para começar a subir do que continuar as quedas, tudo o mais constante. Como a gente falou naquele movimento de restocagem do minério, qualquer sinalização da Vale começar a voltar a crescer, ou tentar entregar seu crescimento de 5%, vai entrar comprador porque o ativo é bom. A Vale é um ativo bom, né? Então, olhando para o longo prazo, eu não tenho dúvida que você vai ser um bom investimento. Nos próximos 5, 10 anos, olhando para os últimos 20 anos, até, Felipe, tem muito brasileiro até hoje. Lembra de quem participou lá com o FGTS, lá no começo do século, né, 2001? Para mim, acho que foi o melhor investimento da Bolsa, com certeza, né? Assim, nas opções mais líquidas, né? Bem melhor do que o CDI. Então, quem fala assim, não bate o CDI. Não bate o CDI, talvez o Ibovespa em alguns momentos. Mas é uma seleção de ativos e boas empresas, a Vale dá um baile, uma geração de retorno para acionistas, somando o ganho de capital com os dividendos gigante, né? Durante 20, 21, 22 anos. Né? E tem gente que carrega FGTS até hoje, né? Aquela carteira Petro FGTS. A gente teve 3 oportunidades, né? Petrobras, Vale, no começo do século, e agora na opção com a Eletrobras. Né? Então foram 3. Eu gosto muito desse modelo. Né? O investidor, é lógico que são riscos diferentes, né? Você tem o conforto ali do FGTS, rendendo quase nada, mas é um conforto, uma previsibilidade, e o desconforto, mas também o potencial, né, sem limites, vamos dizer assim, né, ser agressivo, investindo em ações. Mas quem tomou a decisão, mesmo quem tomou a decisão em Petrobras, na FGTS, ganhou muito dinheiro. Mas quem investiu em Vale, então eu tenho certeza que nos próximos 10, 20 anos a Vale vai continuar entregando um bom retorno para o acionista e compensando esse risco. Agora, o curto prazo, parece que a gente começa a ter mais argumentos para realmente o papel subir ou continuar subindo. Pelo menos buscar, talvez, esse patamar de 75, né, R$80, eu acho que já é bastante esticado para o curto prazo, para os próximos meses. Acho que levaria tempo ainda para a gente ter essa reprecificação, voltar nesse patamar de preço. Maravilha, Saravalho. E hoje, né, só lembrando, 1º de setembro, sexta-feira, né, Saravalho? Sexta-feira. E sexta-feira tem o quê? Acontece o quê? O evento da semana. Semanal. Que o pessoal da produção está devendo aqui uma chamada, né, do quadro dentro do marketing. Em breve teremos. Sara Gráficos, né? Hoje falaremos sobre um setor ao qual você conhece muito e tem até muito embasamento empírico para poder falar, né, Saravalho? Mercado de luxo, né? Muita gente, até olhando assim para a Europa, quando a gente vai para a Europa ou investir aí na sua corretora, na Evelyn, se vai abrir sua conta na sua corretora, você fala assim, pô, que ações que você aloca, né? E assim, como a Europa, ela tem vários países e vários segmentos diferentes. Fala assim, Marco, mas que ação que eu aloco na Europa? A Europa tem ações boas, baratas, né? E tem um segmento que a Europa, principalmente a França, se destaca muito positivamente, que é o segmento de luxo. E as grandes marcas que a gente tem
já conhece muito bem aqui no Brasil. Então, por que não ser sócio dessas companhias? E aí eu trouxe a provocação hoje, né, até se a gente pegar algumas janelas, né, por que talvez a França, em alguns momentos, até se destaca, as ações, né, francesas, o CAC ali se destaca positivamente em relação à média na Europa, por conta desse setor. Esse setor é muito mais resiliente, e eu vou mostrar aqui em gráfico, né, que o setor de luxo ele tem uma demanda constante. De um lado, a gente tem uma preocupação, que de certa forma uma parte relevante da demanda do setor de luxo vem da Ásia, então sempre a preocupação com o movimento asiático, sobretudo o chinês, que demandou e puxou muito forte o setor. Mas, mais do que isso, mais do que o volume vendido, a gente tem duas variáveis, né, quando a gente fala de receita, né? Preço vezes o volume, né, multiplicado pelo volume. Se o volume, a gente tem preocupação com o volume, a gente não tem preocupação nesse setor, e principalmente nas grandes marcas europeias, sobretudo francesas, né, listadas em bolsa, em relação ao preço. Essas companhias têm uma capacidade incrível de repassar o preço, né? O poder de marca. Então, o Felipe, a hora que ele vai trocar lá a bolsa dele da Louis Vuitton, fala assim, pô, mas é $1.000, não importa, esse ano mas passou para $2.000, eu vou querer trocar esse ano a minha bolsa. Então, é muito forte, é muito presente, né? E o Felipe está aqui do meu lado concordando, que ele sabe que todo ano ele precisa trocar a carteira dele e outros itens aí do segmento de luxo. Mas a marca é muito forte e a gente sabe que isso a gente vai ver em gráficos. Então vamos para a nossa sessão do Sara Gráfico da semana, falando sobre a Europa, sobre ações que você pode investir, mas sobre o segmento de luxo particularmente. Até o poder, a força desse setor. Podemos já colocar aqui o primeiro gráfico que a gente tem aqui. Dois gráficos em relação aqui aos lucros, né, desse setor. E todo mundo falando esse ano de 2023... mas Marco, o setor de tecnologia, tecnologia e tecnologia. Né? NVIDIA, talvez outras ações, Microsoft. Mas e o segmento de luxo? Como é que ele cresce? Tem uma preocupação em relação ao volume, mas olha o preço, olha o poder de colocar preço. A gente tem aqui a projeção de lucro, né, desse segmento, como tem uma correlação, na verdade ele corre muito atrás, em alguns momentos até ele sobe mais, ou seja, tem um crescimento maior de lucros, né, de lucratividade, mais rápido mesmo do que o setor de tecnologia. Tá? Então é um setor que eu acredito que seja o eterno buy and hold. Né? Na crise ele vai bem melhor do que outros setores e quando a economia mundial cresce, ele cresce mais rápido por conta também desses novos ricos, dessa nova demanda mundial, sobretudo de asiáticos. Tá? Então, o primeiro gráfico a gente tem aqui principalmente o setor francês, né, de luxo em relação ao segmento de tecnologia americano. Tá? E aí a gente tem aqui a inflação. O próximo gráfico a gente tem a inflação histórica do setor de luxo também mundial e a gente tem o CPI na linha de baixo. Então, assim, a inflação mundial cresce, só que a inflação desse setor cresce muito mais e muito mais rápido. Então, quem se beneficia? As empresas listadas. Por que não sermos acionistas dessas companhias? Estamos falando aqui principalmente do setor de alto luxo, né, global. A gente consegue ver que ele vai se reajustando muito mais. Isso acontece no Brasil? Sim. Acontece nos Estados Unidos? Sim. Mas principalmente acontece na Europa e com as companhias europeias. Tá? E por fim aqui a gente tem as marcas muito conhecidas pelo Felipe, né? Principalmente aqui do meu lado, e o crescimento que a gente chama de pricing power no próximo gráfico. Né? Então, o que a gente tem aqui? Tem algumas marcas de luxo que crescem muito rápido? Sim, é a linha de baixo. Mas como a gente tem a LVMH, Hermès, enfim, tem algumas marcas muito fortes que crescem ainda mais rápido. Isso que a gente chama de pricing power, ou seja, o poder de repassar preços. Às vezes nem teve aumento de custos nessas companhias, mas a gente consegue ver essas três linhas. Tá? A linha de baixo é como se fosse a média do segmento de luxo, que cresce constantemente, cresce acima da inflação tradicional, né? Vamos pôr o IPCA global, né? O CPI, mas algumas marcas que a gente fala, LVMH, enfim, as tradicionais marcas de luxo, as marcas mais fortes têm um poder de preço muito forte, que qualquer demanda que tenha, eles conseguem subir e subir muito forte. É isso que a gente está vendo nesse gráfico aqui de hoje, tá bom? Então, esses foram os nossos três gráficos. Eu tenho só um último gráfico hoje aqui, que eu adiciono também a esse debate, que é o gráfico do dia, um pouco particularmente, que a gente tem aqui a taxa de juros do Fed, né? Seria a taxa básica de juros na linha mais escura, e no azul mais claro a gente tem aí o mercado de trabalho, taxa de desemprego nos Estados Unidos. Tá? Então o que a gente já começa a ver? Que no passado qualquer sinalização
né, que a taxa de emprego ou a taxa de desemprego começa a dar um sinal de fraqueza nos Estados Unidos, que é a linha ali azul mais clara, rapidamente o Banco Central tem espaço, tem condições. Né? A última queda ali que a gente viu, lógico, foi o momento da pandemia, né, que trouxe um desemprego muito forte e também a taxa de juros muito forte. Mas olhe no outro ciclo anterior, quanto que estava o patamar de juros nos Estados Unidos e como é que foi a primeira sinalização de começar a ter um ritmo de desaceleração, né, de menor criação das taxas de emprego, que tem sido, esses últimos indicadores, continuam muito fortes nos Estados Unidos, mas mostram uma desaceleração, né, um possível aumento do desemprego. Não foi justamente isso que a gente acabou de ver às 9h30 da manhã? Então isso abre espaço para o Banco Central começar a reduzir os juros dos Estados Unidos e talvez começar um ciclo forte de queda de juros. Isso é o que a gente vai discutir no primeiro trimestre de 2024. E a Bolsa vai antecipar, vai começar a discutir após esse payroll de hoje. Tá? Então falamos de dois assuntos, tá? Hoje, Felipe, sobre o segmento de luxo, principalmente europeu, principalmente francês. Se você está fazendo investimento de buy and hold, procurando uma carteira de longo prazo, procurando empresas resilientes, procurando marcas fortes que possam repassar o preço acima da inflação, isso é bom, pessoal. Bom para nós como acionistas. Ruim para quem é consumidor do segmento de luxo, mas também quem é consumidor do segmento de luxo, cá entre nós, né? Acho que não está muito preocupado com o IPCA de hoje ou de amanhã, ou se a Bolsa vai estar mais cara 20% ou 30% no ano que vem, né? Até quer adquirir seu bem e é isso que mostra esse gráfico, esse poder de preço, o pricing power desse segmento, principalmente das grandes marcas. E com isso as ações também se tornam mais resilientes e um melhor investimento. E é por isso que muitas vezes quem for investir na Europa, né, tirando alguns segmentos específicos, né, como farmacêutico, que pode ter um desenvolvimento de um novo produto, enfim, alguma exclusividade, alguma novidade, mas é um setor para você carregar. Eu gosto muito e invariavelmente vai estar entre as maiores empresas da Europa e talvez do mundo. E é uma alternativa, uma opção, uma recomendação também para você investir. Então, sempre quando for fazer, procure esse tipo de empresa visando, né, carteiras aí de longo prazo. Show de bola, Saravalli. Você até citou, né? Era a empresa mais valiosa até hoje de manhã. Hoje. Mas é como você falou, né? Pode ter um ou outro, né? Uma que acaba ultrapassando ou não. Mas a LVMH acabou sendo ultrapassada pela Novo Nordisk, que é a empresa do Ozempic, né? Aquele famoso medicamento injetável utilizado lá por muitas pessoas para controle de peso também. Né? Exatamente. Isso é claro que talvez seja algo mais conjuntural, não necessariamente então eu gosto muito disso. Lembra quando na pandemia a gente só falava de farmacêuticos, né? Só farmacêuticos. Compra farmacêuticos. Deu muito certo. Mas também quem chegou lá em meados de 21, né, quando talvez já tivesse passado, comprou empresas muito caras, pode ter recebido aí um underwrite, uma redução ali do preço, enfim, uma queda muito forte. Então essas empresas farmacêuticas são muito boas, tem que estar muito atento assim, tem patente, tem um concorrente, quanto tempo tem, quando vai quebrar a patente. Mas se você pegar, quem fez o movimento certo, antecipado, isso é bom. Como eu digo, é sempre aquele FOMO, né? Aquela modinha. Eu comprei, né, a Novo aqui na Europa. É a empresa que está valendo mais na Europa hoje, particularmente. Dificilmente ela vai ser a empresa que vai estar valendo mais daqui a 20 anos. Só se ela continuar desenvolvendo produtos que tem uma chance, mas ela pode errar também. Sim. Agora, a LVMH, ela vai continuar sendo uma ótima empresa pelos próximos 5, 10, 20 anos. Pode ser que cresça mais ou menos, mas vai continuar crescendo suas receitas. Se tiver volume melhor, senão ela passa isso para o preço. É uma empresa que eu chamo de buy and hold, que tende a entregar bons resultados. Tá? Então, a empresa farmacêutica eu gosto. Tá? Lembra, Felipe, só fazer a última provocação. Lembra quem comprou ações da Zoom ou do Zoom, né? Ali no meio da pandemia? Nossa, estourou. Mas quem acertou? E quem aproveitou, né? Quem tinha coragem de comprar mais depois de ter subido tão forte? E quem comprou por último, né? Depois. Né? Parece que a humanidade ia viver dentro das suas casas os próximos 100 anos, né? Isso aí ia ter um aplicativo, isso aí ia ter o Zoom, né? Assim, o Google não ia ter o dele, a Microsoft não ia ter o dele. Então tomem muito cuidado também com esses modismos. Talvez, acho que os dois lados, a gente tem ciência, lógico, muito na Novo, mas também a gente tem um pouco de modismo, porque é um remédio, um medicamento que está fazendo um baita de sucesso, está vendendo muito e está gerando muita receita para a companhia. Vai continuar gerando pelos próximos ciclos, a companhia também precisa acertar
e na ciência, né, enfim, na indústria da farmácia, é muito difícil, né, ter um novo medicamento tão bem sucedido, né, nos próximos 20, 30 anos. Né? Então, tomem cuidado também com esses momentos. Né? Ô Saravalli, você falou no começo do nosso programa, né, que a sexta-feira foi 5 dias em 1, e agora você tem 5 dias em 1 minuto para considerações finais. Bom, a consideração final, eu acho que rapidamente, após esses dados americanos, né, chineses e brasileiros, espero que a gente volte, né, a prevalecer o otimismo nesse mês de setembro. Né? Revisões de PIB são muito importantes para diversos fatores, mas principalmente para você que está em bolsa, para a revisão também da receita e também da lucratividade da companhia. Isso pode trigar novas revisões de preços-alvos para as companhias e continuar trazendo esse fôlego adicional aqui para o Ibovespa. E, de novo, tudo mais constante, esperamos que também o gringo, né, volte a olhar também positivamente, como a gente já viu diversas casas, né, gringas, estrangeiras, revisando para cima o nosso PIB após essa divulgação bastante forte. A gente precisa ficar feliz que o Brasil volta a crescer num ritmo melhor do que as projeções. Né? Tomara, Saravalli, tomara. É isso aí, ótimo fim de semana então, meu caro. Muito obrigado, boa final de semana, até semana que vem. Segunda-feira estaremos juntos novamente. Obrigado você que esteve conosco ao longo de toda essa semana, ao longo dessa sexta-feira no BMC Market. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Ótimo fim de semana para vocês. A gente se vê segunda-feira a partir das 2h30 da tarde aqui no BMC Market. Forte abraço, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business.